Salve pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Clube do Expurgo. Hoje eu tenho uma presença ilustríssima aqui com a gente. Fernando Sardinha vai bater um papo aqui comigo, tá certo? A gente vai começar já já esse nosso papo aqui numa live. Peço desculpa a vocês pela qualidade do vídeo, que ela não tá tão boa. A gente fez uma live pelo Instagram e eu vou trazer pra cá, tá certo? Mas eu prometo, do fundo do coração, eu prometo que os próximos eu vou trazer de uma qualidade melhor, porque eu vou fazer por outra plataforma, a gente vai conseguir trabalhar uma qualidade de vídeo melhor, tá certo? Mas eu acredito que a qualidade de imagem vai ser o menor dos problemas. Essa live vai dar o que falar, tá? Então, chama aí a vinheta e se prepara, porque o assunto vai ser muito foda. Tamo junto! Qual é, meu velho? Bom dia, meu querido. Cara, muito obrigado, tá? De verdade. Você não sabe o quanto que você tá me dando uma honra enorme fazer essa live com você. Meu velho, é muito simples para mim. O problema para mim é eu conseguir fazer alguma coisa que seja verdadeira para o nosso esporte, ao mesmo tempo que eu não perca o tempo, porque perder tempo é dinheiro, perder tempo é você se dedicar para uma coisa que não funciona, tá fora da minha cabeça, porque eu tenho 50 anos. Eu falo sempre dos 50 anos, porque o velho gosta de falar da idade, porque é um mecanismo de defesa para você colocar um álibi, né? Tipo assim, pô, eu sou chato, mas eu sou velho. Ó, eu sou sistemático, porque eu gosto das coisas certas, mas eu sou velho. Então é um álibi, né? Que você vai criando, né? Enfim. Mas eu faço questão de fazer sempre. Você ser solícito, velho, é muito fácil. O problema é quando as pessoas, vou dar um exemplo. Uma pessoa chega para mim ontem, né? Por exemplo, a pessoa manda uma mensagem para você e te pede uma coisa que está fora da sua linha de raciocínio, você não consegue, não é palpável. Aí eu não consigo. Então, eu sofria muito com isso, a hora inteira. Puta, eu não consegui dar atenção para aquela pessoa. Putz, aquele cara tá esperando, eu mando uma mensagem para ele. Não, eu não posso fazer mais isso. Então, eu vou nas coisas que realmente eu vou conseguir ajudar a maior quantidade de pessoas e resumir minha energia, porque senão eu piro, eu enlouqueço. É de verdade, é de verdade. Eu não sou vitimista, velho. Sabe? Não, imagina, deve ser difícil. Pra mim, que tem o quê? 60 mil seguidores no Instagram, já é complicado, imagina pra você. Sardinha, a priori a live ia ser fechada, mas a galera viu você entrando, então eu vou deixar todo mundo aqui, não tem problema. Mas, para ficar claro, para a galera que está assistindo, esse vídeo vai para o YouTube, tá certo? Eu vou filmar ele, vai para o YouTube, a gente vai fazer aqui uma entrevista. Primeiramente, Sardinha, ele simplesmente dispensa qualquer apresentação, né? Eu acho que todo mundo no Brasil te conhece, cara. Tu é uma lenda do fisiculturismo, uma lenda do treinamento. Inclusive você, ali por meados de 2011, mais ou menos, quando eu estava me engajando mais com o fisiculturismo, foi um dos meus grandes estimuladores a continuar estudando sobre treino. Na época que eu estava na faculdade ainda. Gostava muito de assistir os seus vídeos com o seu canal, na sua academia, sobre treinamento. Utilizava muito suas técnicas quando eu era estagiário em academia. Então, não só comigo, mas eu tenho certeza que com todo mundo que é da área, seja profissional de educação física ou não, já te usou como base, te usa como base ou vai te usar como base. Então, você, com toda certeza, tem um marco histórico muito grande na história do esporte nacional e, quiçá, até além do esporte, né? Porque eu sei que você é um cara extremamente solícito, um cara extremamente humilde, que está disposto a ajudar todo mundo e que não é por nada, não é coincidência, o teu campeonato foi o melhor que o Brasil já pôde ver. O Sardinha Classic foi sensacional, cara. Eu simplesmente não escutei só uma reclamação do seu campeonato. E o principal que me deixou mais emocionado em ver aquele campeonato foi ver você todo arrumado, todo social, ajudando a galera lá no backstage, ajustando pose, vendo tinta. Cara, aquilo ali para mim me deixou extremamente emocionado, porque mostra o cuidado que você tem com os atletas, cara. Que você não estava ali pelo dinheiro, você estava ali para a galera realmente ser o atleta ser a estrela do negócio, né? Ray, se fosse pelo dinheiro. Sei como é difícil. Se fosse pelo dinheiro, tava fudido, velho. Tava no cu do peru, porque o bagulho. Nós tivemos um gasto muito grande justamente para ter isso que você está falando. Porque se fosse aquele negócio, muitos caras, o Emerson, ele trabalha com isso, ele é o produtor do Sardinha Classic. Ele precisa ganhar dinheiro, e muito. Porque o cara ficou 6 meses sem dormir, velho. Você não faz ideia. Sabe quando você chama a atenção das pessoas e fala, velho,
para com essa porra. Vai dormir, faz seu aeróbio, treina, para com essa merda. Você está se estragando por causa do campeonato, não vale a pena. Aí ele falou, Sardinha, eu tô colocando minha vida nisso. Aí eu falei, eu sei que a tua forma de pensar, o teu gasto vai ser muito maior, mas pensa no que realmente está fazendo pelo esporte. Ele falou assim, meu velho, se tem uma coisa que eu tô pensando é no esporte, porque eu tô acabando com a minha raça. Aí eu falei, não, para. Então eu comecei a mesclar ele, porque ele estava acabando com aquela qualidade de vida que ele tinha simples, que era só ele fazer as tradicionais coisas e organizar um campeonato ou outro. Cara, começou a tomar conta do negócio. Você fala, o que o cara tá fazendo para ele mesmo? Sabe assim? Tava se fudendo. Então, o campeonato foi exatamente o que teria que ser. Foram 10 anos de sonho. Eu queria fazer esse campeonato há muito tempo. E eu fui chacotado muitas vezes. Eu lembro muito bem, se eu não me engano, foi 2017. Tava rolando já aquelas confusões de federação e tudo mais. Tava rolando aquelas confusões de federação e tudo mais. E eu lembro que ouvi um áudio seu em algum vídeo, não lembro onde foi, dizendo que você já tinha o sonho de fazer o Sardinha Classic, que todos os atletas iriam receber premiações de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Não sei se você lembra a campeã overall da Women's Physique, a Carla. Ela é minha atleta, foi eu que preparei ela. E, cara, quando ela voltou com aquele monte de coisa, e joia, e troféu, caramba, essa é a primeira vez que eu vejo num campeonato. Nem nos campeonatos lá fora a gente vê isso, sabe? Então, os campeonatos do Emerson, para os meus atletas eu falo, pode ir para esse aqui de olho fechado. Mas não dá Procard. Vá, porque lá você vai ser muito bem tratado, você vai ser tratado como a estrela do evento, e não ao contrário. Bom, vamos começar aqui as perguntas que o pessoal mandou, e com, óbvio, toda certeza, já que a primeira pergunta já é sobre o ponto zero, né? Ah, é? Eu queria saber, Sardinha, primeiramente, não é a primeira pergunta, mas é uma pergunta minha. Como foi que você idealizou o ponto zero? O que foi que surgiu na sua cabeça? Qual foi a ideia principal para você trazer essa metodologia para o fisiculturismo? Primeiro de tudo, pensando que na época eu estava com 33 anos de carreira, 32, que o ponto zero já tem uns 3 anos já, né? Que eu fui aperfeiçoando, eu fiquei um ano com ele aperfeiçoando no papel e na fisiologia, né? Tentando fazer os gráficos, mudando a biomecânica, fazendo um arco de compasso, tradicional arco de compasso da cinesiologia. E eu fiz um ano. Um ano eu fiquei em cima disso para tentar fazer uma ideologia, colocar no papel uma ideologia que eu tinha para mim. Por quê? Eu tinha 32 anos de carreira, eu queria ter mais 32. E não tem como você pensar só na lei da sobrecarga para você progredir, porque se você pensar desse jeito, você vai se machucar. Eu sei, porque eu tive mais de 1000 alunos na minha vida. Eu já fiz todo o cadastro. Eu trabalhei como personal trainer, um dos pioneiros do Brasil. Comecei em 93 a dar aula de personal. E começou porque as pessoas sempre queriam treinar comigo e acabavam me esfolando, né? Porque um queria treinar com o peito comigo, o outro queria treinar ombro. E eu pensava que eu falei, não estou descansando durante as séries. Não estou dando treino sozinho porque eu fico dando aula. Eu vou ganhar dinheiro com essa porra. Eu sou monitor daqui da academia, já sou professor de educação física. Então eu vou descer o pau, né? E começou o personal trainer quando veio para o Brasil, em 95, mais ou menos. Em 96 que veio a chama mesmo, né? E eu já trabalhava com isso. Então, eu tenho uma noção básica do que do que muitas genéticas diferentes têm. Que é o grande lance, acreditar em alguma coisa. O ser humano nasceu para se viciar em alguma coisa. Então você se vicia no treino pesado. Você se vicia em fazer treino muito leve e muito bonitinho, mas muito leve. Então, o ser humano está sempre fazendo essa cagada. E o bodybuilder, ele acaba fazendo a cagada de ficar prestando atenção apenas na carga que ele está levantando. Mesmo que você seja um powerlifter, o velho tem alguns limites de periodização que você sabe melhor que ninguém, aí as ideias que nós temos têm que ser barradas pela ciência. Porque a sua ideia de raça, de garra, de vontade, chega uma hora que ela te fode. Tentando acertar, você erra. Você tá bem pra caralho na quinta-feira. Aí no sábado você tá uma bosta. Porque você fala, não, eu vou tirar mais um pouquinho. Fudeu. Você entrar como tava na quinta-feira, você tava bem pra caramba. Porque tava com equilíbrio, tava com um hidroeletrolítico bonitinho, sódio e potássio. Você começa, vou zerar isso aqui, vou zerar aquilo para secar mais. Fode. Então a mesma coisa que o treinamento muito pesado.
Então, eu acredito em treino pesado. É lógico que eu treino pesado, caceta. Eu tenho 35 anos dessa porra. Ninguém está falando sobre o ponto zero ser um mecanismo de você ficar treinando levinho. Não, muito pelo contrário. É pesado para quê? Qual é o sistema? Qual é a cadência? Qual é o número de exaustão? Qual é a densidade do treino para estar pesado? Né? Tá pesado? Tem inúmeras formas de você pensar que está pesado. Né? Se for usar o princípio queima, que é o burn, de repetições parciais do Larry Scott, é um tipo de dor muito intensa de fluxo sanguíneo, jogada de sangue no músculo, lactato aumentado, etc, etc, etc. E as repetições parciais de um Dorian Yates? É uma carga estratosférica com meia repetição, meio movimento. Traz dor? Lógico que traz. Qual que rompe mais tecido? Provavelmente é o do Dorian. Mas será que nós estamos preocupados só com o rompimento de tecido? Ou com o valor metabólico pós-traumático? Tudo cresce. Vai falar para mim que é só rompimento de fibra agora? Então fala para o Coleman parar de fazer 15 repetições, 12, com fluxo e com peso. Então, eu pensando nessa ideia que foi criado o ponto zero. Só que na mesma época de desenvolvimento, veio novas ideias, que é o quê? Vou dar um exemplo. Meu pai e minha mãe. Meu pai tem 78, minha mãe 76. Tem vários impedimentos de amplitude, vários impedimentos de angulações, vários problemas para entrar na máquina sequer. Então, como é que eu pensei o ponto zero? O ponto zero é uma forma de você colocar densidade em uma única repetição, que é você incrementar uma parada isométrica, ao invés de 3, você para 5, porque 3 é provado fisiologicamente, cientificamente falando. Só que o 5 conta com o possível erro das pessoas em controle neuromuscular. Eu paro em um segundo, eu já estou totalmente conectado. Por quê? Porque eu tenho 50 anos de vida. Entende? Faz 35 que eu treino isso. Então, quer dizer, uma pessoa como meu pai e a mãe, eles treinam faz 20 anos, que eu já treino eles há muito tempo. Agora eu estou pegando mais eles em cima. Aí você descobre que se ele não tem amplitude de movimento, você pode sim progredir. Se não tem uma angulação que você quer, obrigatoriamente, porque quer pegar na ponta do deltoide, sim, você vai ter benefício. Tanto que tantos caras que treinam cheio de balanços e tudo mais, como o próprio Coleman, vai falar para mim que não vai funcionar o treino do Coleman, velho. É muita petulância. Mas... Então, não é? Então, o que o Coleman faz? É só você parar para pensar. O Coleman, ele coloca força, porque é sempre muito pesado. Ele põe velocidade, força com velocidade, potência. Potência cresce se você comer. Ao mesmo tempo, ele tem conforto articular para fazer do movimento daquele jeito. Ninguém faz sem conforto articular e agacha com 362 nas costas. Por mais que ele tivesse uma rotação medial do joelho. E são coisas de atletas profissionais. O que veio na minha cabeça é que o ponto zero você pode incrementar com velocidade, cadência, parada isométrica e arredondar o movimento ao invés de fazer um movimento quadrado. Você aumenta o tempo sob tensão, independente se o cara é gordo, magro, alto, baixo, não importa, não interessa. Atleta, o cara não é atleta, é um novo, sei lá, cara, é um novo, tem alguma coisa pitando nessa porra que eu não sei o que é. Espera aí. Tranquilo. Desculpa aí, meu velho. A porra da geladeira nova, eu fechei, ela não fechou. Mas ela tá avisando lá. Ela tava avisando assim, ó, tá escrito na portinha. O GH vai descongelar. Certeza. Você já acabou matando a primeira pergunta, que era como funciona o ponto zero, né? Eu vou primeiro fazer um disclaimer aqui, dizendo que na ciência o Sardinha vive disso há muitos anos e sabe muito bem disso. Na ciência não existe essa história de concordar 100% em tudo. Não necessariamente o Sardinha precisa concordar com tudo que eu falo, nem eu preciso concordar com tudo que ele fala. São assim que são feitos os debates e assim que é feita a ciência. De uma forma que seja feita de maneira saudável. A gente não vai brigar, a gente vai apenas complementar uma informação do outro. Mas eu estou falando isso só como um disclaimer básico, mas não necessariamente que eu discordo de você da questão do ponto zero. Inclusive, eu até concordo. Eu estou montando agora um novo e-book, né, sobre periodização, e-book e curso. E eu estava papilando alguns artigos, cara, e me bati de um que eu tenho certeza, se você já não tiver lido, eu te mando ele, que ele corrobora muito com a ideia do ponto zero. Na hora que eu li, já me veio vários insights assim. A primeira parte
ali do meu curso, do meu e-book, falo sobre Neurodrive, né? Que é aquele incremento de Neurodrive que é feito nos 3 primeiros meses de treino, onde a pessoa tem aquelas melhoras inter e intramusculares, a questão da sinapse muscular, a questão da organização de utilizar mais os músculos agonistas ao invés dos sinergistas, enfim, uma série de adaptações que precisa de fato impulso para que você entenda muito bem disso, né? Bem aprofundado. Sim. E tem uma coisa muito interessante, cara, que isso pode ser um fator genético para que algumas pessoas tenham uma capacidade maior de gerar força, que seria a inibição dos órgãos tendinosos de Golgi. Para quem não sabe, os órgãos tendinosos de Golgi são organelas que ficam na musculatura e elas são mecanosensores, né? Então, se você tem uma tensão muito grande na sua musculatura que seja de um nível perigoso, esse órgão tendinoso de Golgi, ele ativa e ele gera um relaxamento reflexo na musculatura e uma contração do músculo antagonista. Por quê? Para proteger teu músculo de se lesionar feio. Algumas aberrações, como por exemplo o Thor, que ele já é uma aberração por si só, ter aquele tamanho e conseguir fazer um deadlift com 501 quilos, daquela altura o cara tem mais de 2 metros e conseguir fazer aquilo ali, ele já é uma aberração da natureza. Normalmente esses caras têm uma capacidade extremamente maior que um ser humano normal de inibir esses órgãos tendinosos de Golgi. E aí eu estava lendo alguns estudos para poder complementar o assunto lá do e-book e eu vi que o fato de você segurar um exercício em isometria de 4 segundos na fase excêntrica, por exemplo, na rosca direta aqui, quando a musculatura está completamente tendida, eu tenho um aumento muito, como que eu posso falar? Muito relevante da inibição dos órgãos tendinosos de Golgi e da ativação dos fusos musculares. Os fusos musculares, ele aumenta o tônus muscular. Então, ele promove uma contração dessa musculatura. E o que é que isso acontece? Quando eu tenho essa isometria de 4 segundos na fase excêntrica do movimento, eu tenho um aumento de força por conta do incremento do drive neural. Então, corrobora muito com essa ideia do ponto zero, que é exatamente parar um pouco, esperar um pouquinho, deixar lá a musculatura alongada e depois puxar. Então, tem não só a questão do Muscle Mind Connection, que você comentou, mas também tem questões fisiológicas envolvidas no assunto. Eu tenho um ganho de força que é um ganho de força fisiológico, não é algo que você tirou da sua cabeça, é algo que realmente tem respaldo científico para poder ser afirmado. Então, o ponto zero é uma estratégia excelente, assim como eu gosto muito também da oclusão vascular, porque são estratégias que mesmo com intensidades baixas, né, com cargas baixas, a gente consegue chegar a um nível de cascatas para geração de hipertrofia muito alto. E isso é excelente para, por exemplo, o exemplo que você citou, para idosos. Cara, isso é maravilhoso. Você não vai trabalhar com um idoso com intensidade de 80% da sua repetição máxima. Não tem como. Não tem como. Não dá. Você tem que achar estratégias e mesmo assim você tem que brigar contra a sarcopenia, que é a redução da massa muscular por conta da idade. Então você tem que achar algumas alternativas que possam aumentar a hipertrofia, porque não é só estética, né? Vai muito além disso. E também para quem busca estética. Tem outra coisa também que é interessante no ponto zero, que a gente tem actina-miosina, né? Na actina-miosina a gente tem uma molinha que segura a actina para que ela possa voltar. Ela contrai e ela volta. Essa molinha se chama titina. E ela tem uma força elástica. Quando você faz um movimento sem essa pausa, isso não estou falando do ponto zero, mas para qualquer movimento. Por exemplo, se você faz com o balanço, você acaba utilizando um pouco dessa força elástica da titina e faz com que a carga que você esteja usando não necessariamente seja um benefício para a sua musculatura. Então, o ponto zero tem a questão fisiológica dos órgãos tendinosos de Golgi e fuso muscular, e ainda tem essa questão biomecânica da titina de não aproveitar a força elástica da musculatura. Então, você tem um controle aí absurdo do movimento. Então, essa estratégia do ponto zero é algo que eu realmente acho muito bacana. E eu já quero puxar aqui uma pergunta para você, que é o seguinte. Deixa eu achar ela aqui. Aplicando a metodologia do ponto zero, devemos executar em todas as séries? Na verdade, você pode começar pelo aquecimento. Porque o aquecimento, eu particularmente, tenho algumas crenças, óbvio, como você falou agora. Não dá para bater tudo com todo mundo, não tem como. E, aliás, nem pretendo, é muita pretensão. E isso acontece muito dentro da educação física e dentro da educação física, muito mais que no fisiculturismo. No fisiculturismo, nós todos respeitamos um ao outro, de verdade. Ah, porque eu não vou falar do treino do Coleman, eu não vou falar do treino do Shaw Ray. Para! Shaw Ray nunca se lesionou, mas também nunca fez o tamanho do Coleman. Mas ele era mais estético? Não, mas o Coleman era muito... Entende? É uma discussão infinita. Não pode fazer isso. É uma tolice. Então, na minha cabeça é o seguinte.
Acabei fugindo do assunto, eu sou muito louco. O que eu tô falando, velho? Se aplicar a metodologia do ponto zero, a gente deve executar em todas as séries. O que eu não acredito? Por que veio essa ideia na minha cabeça de falar isso? Eu não acredito em aquecimento com pesos infinitamente menores do que a sua capacidade de 50%. Não acredito. Por quê? Primeiro, função neuromuscular. Não tem como brigar contra isso. Você vai fazer um tipo de controle neuromuscular com 20% da carga. Eu vou fazer supino só com a barra. E eu faço com 200. Eu não concordo. Não vou concordar, talvez nem em 100 anos, só se um cara muito foda chegar para mim e falar, velho, você está errado por isso, e me prova fisiologicamente. Por quê? Se você aquece na mesma humana extensão, cadeia cinética aberta, movimento que você joga o quadril ou não joga o quadril, que cada um tem o seu, a forma de você pressionar em retroversão pélvica ou anteroversão e tal. Isso tudo muda a angulação, o trabalho sobre o quadríceps e o trabalho longitudinal. Eu briguei com muitos profissionais na época, quando eu falava que tinha diferença quando você muda os eixos transversais. Durante o movimento, eu faço uma flexora deitada. Flexora deitada, você coloca a retroversão pélvica, mantém o glúteo médio tensionado e tira o joelho da plataforma quando você dobrar. Faz para você ver se não realmente estimula mais a parte distal do isquiotibial. Fiquei brigando com isso N vezes durante anos. Eu tinha até os vídeos feitos na minha academia branca, para academia máquina branca, com estufamento azul. Um amigo meu da Universidade do Rio Grande do Norte, Natal, Rony Dantas, que é um excepcional professor, estava junto com os pesquisadores e fizeram uma pesquisa. E essa pesquisa foi colocada como bibliografia e tudo mais, que sim, existem diferenças anatômicas no músculo, na parte longitudinal do músculo, desde que se mude os eixos transversais. O que ele fez? Pegou o meu vídeo, colocou de um lado na tela, o meu vídeo de 4 anos antes, e 4 anos depois, a ciência comprovando o que eu brigava. Foi um puta de um privilégio para mim. Tem um amigo que lembrou disso, pegou um vídeo do meu Facebook e montou. Inclusive, nessa edição foi no Facebook, não tinha Instagram ainda. Então, na minha cabeça, quando você aquece com peso muito aquém da sua carga, do seu RM, eu tenho certeza, para mim, que você não aquece as juntas, os ligamentos de uma forma eficiente. Você não aquece a contração, não aquece a musculatura com uma contração eficiente. Por quê? Porque você lida com um peso que você pode fazer resistência muscular localizada com ele. Isso não existe. Você não aquece resistência muscular localizada com treino de hipertrofia. Não tem como. Só que o treino de resistência também é hipertrófico. Nós estamos falando do resultado. Por quê? N fatores, é multifatorial. Agora, eu vou aquecer, eu faço supino com 200, eu vou aquecer com a barra de 20 quilos. Não faz o mínimo significado, porque não tem nem estímulo de células satélites. Não tem como. A dor vai trazer muitos benefícios em muitas horas, entre elas no aquecimento. Então, eu acredito em fazer, já na primeira repetição, na primeira série, um nível de intensidade pequeno, mas intenso, a ponto de você sentir dor na 15ª, 18ª repetição. Isso como um todo. Já fiz isso, todo tipo de estudo sobre os gordos, os magros e os hipertróficos, os hipertrofiados. Hipertrofiados, pior ainda, mas o gordinho também não adianta nada ele com o peso, o sobrepeso que ele vai ter com uma massa inerte, que é a gordura, que não tem ação nenhuma, bem, entre aspas, da biomecânica e tudo mais. Se ele tem músculo pequeno, ele aquece com peso leve, ele vai fazer o movimento balístico, vai usar a parte elástica pouco e não vai ter controle neuromuscular sobre a amplitude toda do movimento. Isso é ponto pacífico. O braço vai encostar, o tríceps vai encostar, nós temos isso, hipertrofiados. Então, só que nós estamos treinados. O gordinho, o espaço da matéria já não deixa o cara fazer o movimento completo, a amplitude. Então, se ele aquecer com um peso muito pequeno, em diversas horas durante o percurso do movimento, vai ter balístico. Então, não vai ser um aquecimento efetivo. Não acredito também em fazer mesa humana extensão para aquecer a perna e depois já entrar no agachamento e descer no cacete. Não concordo. É a atitude de cada um, porque eu não faço isso no meu treino. Não consigo entender a gaveta do joelho sendo deslocada para frente e para trás numa mesa humana extensão, por exemplo, que nós não sabemos a qualidade da máquina.
não sabemos se o quadril está afundado ou se o quadril está reto, não sabemos se a alavanca, que o peso pesa mais no meio, nos 90 graus do movimento, do banco, e não sabemos se é cabo de aço, não sabemos se é cabo com alavanca. Tem 30 mil máquinas. Então, qual que é a ideia? A ideia é aqueça para aquele movimento com dor. Depois, faça aquele movimento com a sua capacidade de RM. Essa é a minha forma de pensar. Tem um princípio no esporte em si, não na musculação, mas no esporte como um geral, que é o princípio da especificidade. Você Sim. já viu um jogador de futebol treinar numa quadra de basquete? Não faz sentido. Você já viu um nadador treinar corrida? Não faz sentido. Então, na musculação é da mesma forma. Né? Da mesma forma. Qual que é o teu treino? É treino de força? Você não vai, você faz supino com 200 quilos, é óbvio. Não tem lógica você aquecer com uma carga ridícula. Você tem que chegar pelo menos próximo, até porque a gente tem aí a potencialização pós-ativação, quando a gente faz um aquecimento bem feito, né? Sim. E ele conta como volume, né? Isso, exatamente. Ainda conta como volume do treino. Então, eu conto a primeira série de aquecimento como uma das séries eficientes. Sim. Eu conto ela. Sabe? Eu não chego normalmente a contar, porque nas minhas séries de aquecimento eu não chego até a fadiga. Eu sei que eu já vi um vídeo seu e você concorda com o fato de chegar até a fadiga mesmo nas séries de aquecimento. Mas não tudo, né? É sempre naquele ponto, assim, sabe? Entendi. Então, feeling, puff e cancela. E fazer repetição forçada, jamais. Cheating na primeira, nada disso. Não concordo. Tá? Passar aqui para a próxima. Diz aí. Qual que é o segredo dessa massa? Eu tenho certeza que você bebe formol. Não é possível, cara. Com essa idade e com esse físico. Esse foi o melhor elogio que eu poderia receber nessa porra desse dia. Toma banho com formol todo dia. Então, qual que é o segredo para manter a longevidade no esporte em alto nível? Porque teu nível é absurdo, cara. É muito alto mesmo. Em 32 anos, como você falou, de treino, de esporte, você mantém esse nível alto. Tá, todo ano está evoluindo, sempre evoluindo. Então, qual que é o teu segredo aí, fora o formal, para poder manter esse nível alto? Meu velho, se eu falar que é amorzinho, eu tô mentindo porque eu não tô comendo nem arroz com feijão. Se eu falar que é crença em Deus, também tô mentindo porque eu sempre tive crença em Deus, sempre fui cristão. Enfim, tenho uma ligação muito grande, conheço tudo quanto é tipo de religião. Já palestrei dentro de Adventistas do Sétimo Dia, Batista, Igreja Católica. Frequentei Centro Espírita a vida inteira e tudo mais. Eu vou atrás do que é palpável, do que é sensato fazer. Então, não é religião, não é fé em Deus, porque fé em Deus todo mundo tem e tem muita gente que morre cedo. E não tem explicação esse negócio de merecimento da vida. Acredito que eu penso muito parecido com o que o Dexter Jackson, inclusive ontem, falou na live, que identifiquei mais uma vez com ele. Primeiro de tudo, não existe nada melhor do que você brigar com você mesmo. Talvez seja uma das coisas que eu mais fico pensando todo santo dia, que eu só peço para Deus para deixar eu cuidar da minha saúde. Porque enquanto eu consigo cuidar da minha saúde, eu posso depois caçar tudo. Eu estou numa época em que eu estou caçando tudo. Eu estou tentando voltar a ter o que eu tinha antes de posse, de saúde, de mobilidade. Eu perdi tudo isso nessa viagem para os Estados Unidos. Então, voltando só para a gente centralizar no assunto, eu acredito que o ponto zero também faz parte disso. Por quê? Porque se eu tivesse pensado a hora inteira em fazer sobrecargas cada vez maiores, a minha carreira já teria encurtado há muito tempo, por muitos atletas que já romperam o peitoral, já romperam o tríceps e tudo mais. Eu tive a infelicidade de romper bíceps e em casa. Aquela coisa, né? Como dizem, todo fisiculturista de alto nível inteligente não se lesiona na academia, se lesiona fora dela. O próprio, mesmo que eu não concorde tanto com os tipos de treino dele, mas o próprio Brent Warren se lesionou andando de cavalo, né? Ele agora fica um animal na academia, se lesiona andando de cavalo, mas continua. Então, o que eu penso é exatamente isso, é uma briga diária com você mesmo. Além do que, existe uma chama que não tem como a gente explicar se ela existe dentro de você ou se não existe. Você apenas sente. A chama ainda não apagou em mim, entende? A chama que provavelmente está apagando no Dexter e que eu acredito que ele não está na hora de parar, porque para quem teve a evolução dele do ano passado para esse ano, eu não pararia nem fodendo. Sem falar que, para mim, ele foi muito injustiçado, de novo, no Olímpia. Ele não merece perder para o William Bona, que nem aqui, nem na Lua, por causa daquele frame da estrutura óssea, porque num campeonato de nível, você não pode deixar de pensar na mãe natureza, na genética. Até onde o limite do ser humano vai conseguir. Não tem como mudar a estrutura óssea.
Se a estrutura óssea é deficiente, o cara não pode ganhar. É simples. Não tem segredo. Não tem predileção por nada. Eu não falo mal do William Bonac. Eu não falo mal de ninguém, velho. Eu só acho que num julgamento honesto dentro da musculação, você não pode pensar em carreira, você não pode pensar em porra nenhuma. É o melhor físico em cima do palco. Só isso. Não interessa nada. Patrocínios. Eu quero me representar. Não, vai se fuder. Não tem nada que pensar nessa porra. Não tem como o Phil Heath perder para o Shawn Rhoden. Não tem. É impossível. É 30 músculos melhor que o Shawn Rhoden. E o Shawn Rhoden tem uma cintura melhor. Ponto. Então, quer dizer, por mais que nós não queremos abdômen dilatado em cima do palco, mesmo que você não queira entender que ele estava com um problema, etc, não importa, não interessa. É um campeonato de músculo. Nós não estamos no campeonato de cinturinha. Nós não estamos no campeonato de musculação bodybuilding. O maior físico, o melhor físico do Olímpia 2018 era o Phil Heath 3 vezes. Não era 2, não, era 3 vezes. Mas não se pode fazer grande coisa. E eu não falo bobagem, porque eu estudei para isso. Enfim, sou árbitro há 20 anos e tal. Mas, enfim, na minha concepção, isto é básico. Isso é um alicerce. Por que eu penso no esporte longilíneo, com longevidade? Porque é muito bom você se divertir. É muito bom você se sentir vivo, com um novo objetivo de vida. As pessoas já encerraram a minha carreira 10 anos atrás. Os haters que eu enfrentei muito tempo atrás, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho praticamente. Eu tenho uma rejeição ridícula, muito pequena. E eu não sei exatamente o que eu fiz, mas pelo menos verdadeiro eu sou. O mesmo cara que eu estou falando aqui, é minha filha. Se a minha filha entrar aqui agora, eu vou tratar ela do mesmo jeito. Não vai mudar nada, eu não tenho máscara nenhuma. Então, no esporte é a mesma coisa. A hora que eu subo no palco, velho, eu começo a me arrepiar. Eu começo a falar, eu estou me arrepiando inteiro. Não dá para ver que não tem pelo. Mas, enfim, eu não me lembro de uma apresentação na minha vida que eu não me arrepiei. Eu juro para você. Eu juro, te dou a palavra de honra. Eu nunca subi no palco, fiz uma apresentação em que eu não me arrepiei. Durante a coreografia, antes, depois, quando o público me aplaudia, quando eu tirava um sorriso das pessoas, ou quando a pessoa ficava em pé para me aplaudir, ou quando alguém virava para mim e falava para mim assim, o cara passava e falava, essa foi foda. Aí você fala, pô, eu só posei. Eu estava sendo eu. Então, não entendo sobre segredos de longevidade. Só sinto. Eu só sei que a chama tá ligada aqui comigo, velho. Então, enquanto ela tiver, velho, só vai. Eu vou fazer tudo que eu posso. Eu vou tentar trazer um monte de gente comigo. Eu vou tentar fazer com que as pessoas se orgulhem de mim, para que ninguém se decepcione e fica pensando, esse é um cara que vive em cima do glórias do passado. Não. Eu vou fazer a minha glória agora. Agora. Amanhã não interessa. É agora. Todo santo dia. É isso que eu quero. Maravilhoso, cara. Então, aquilo parece até clichê, né? Parece até clichê quando a gente fala isso, mas não adianta. Os caras que têm mais longevidade no esporte são aqueles que amam o que fazem, ponto final. O cara não tá lá por conta de dinheiro, o cara não tá lá por conta de prêmio, por conta de fama, o cara tá lá porque ele gosta de estar lá em cima do palco. E inclusive, Sardinha, eu quero até te contar uma situação minha. Quando eu competia, eu sempre gostei muito de competir, porque eu sempre fui um cara muito que gosta de me desafiar. Eu acho que todo mundo que quer ter alguma coisa na vida, se não tiver esse senso de alto desafio, não anda, não adianta. Se tá confortável, já era. Então, o fato de competir para mim sempre foi um desafio muito grande, porque eu sempre trabalhei muito. Então, aquilo ali para mim era uma medida de eu tô confortável ou não tô. E eu lembro, cara, que eu já chorei de soluçar porque eu ganhei um estreantes. Você tem noção do que é descer num palco com um troféu de estreantes e chorar de soluçar? E toda vez que eu lembrar daquilo ali, eu me emocionar. Então, é foda, cara. É amor e ponto final. E todos os atletas deveriam ter isso na cabeça, porque, como eu te falei, eu já te acompanho há muito tempo. Eu sei que você é um cara que... Dieta você não faz mais dieta, você é a dieta. Você não treina para competir, você é o treino. E tem muito atleta que erra nisso, cara, que come para competir. Você não come para competir, você compete porque você come, é diferente. As pessoas invertem muito as coisas, sabe? E isso faz com que você coloque um prazo de validade nas costas, assim, top de hormônio sem necessidade. Não estou sendo hipócrita dizendo que não é para nada. A gente não precisa disso aqui. Nós sabemos que é verdade. A gente não precisa disso aqui, mas você sabe que os caras se importam mais com quantos gramas de esteroide estão tomando por semana do que em fazer uma periodização que preste, do que fazer uma dieta direito. Só faz dieta faltando 3 meses para competir e fica de zero a cabo durante 90 dias, igual um zumbi morto.
não consegue nem dar oi para a esposa em casa porque está cansado, fazendo 3 horas de carga por dia porque começou tarde. Então, quando você faz porque é você, porque tá em você, é na sua alma, é seu espírito, as coisas fluem o resto da vida, velho. Não tem como. É como você falou, você não sabe, você sente. É isso que no final. Entendeu? Então, muito massa você ter falado isso, cara, porque a gente precisa muito, principalmente essa galera mais nova que está entrando agora no esporte, tem muita gente nova começando a competir, muita gente nova, e infelizmente estão sendo influenciados por pessoas que não têm essa visão que você tem. Que eu gostaria muito que todos os treinadores tivessem, de que o amor pelo esporte precisa ser muito maior que qualquer outra coisa. É verdade. É de verdade. Vamos aqui para a próxima? Vamos aí. Você já teve problemas com transtorno de ansiedade? Como trabalhou isso no esporte? Tenho isso hoje em dia, essa madrugada eu tive. Eu não tenho problema nenhum para assumir alguma coisa que eu esteja fazendo de errado, que eu não sei que está errado, ou que está lá há muito tempo e eu estou tentando controlar. Eu não tenho problema de pedir desculpas. Eu não tenho problema de engolir meu orgulho de alguma coisa e pedir para a pessoa me entender. Eu não tenho problema. Então, quando eu abri para as pessoas que eu tive depressão e que eu tive síndrome do pânico, depois das minhas 5 mortes súbitas em 2010, eu comecei a pensar que tudo ia me matar. Se eu tomasse 1 grama de vitamina C, eu já pensava, é diurético, já baixou provavelmente o potássio, soltou um pouco o sódio, eu estou desequilibrado, vou ter hipocalemia de novo. Entende? Eu tenho uma coisa... você conhecer fisiologia acabou sendo a minha sina. Porque tudo eu fico pensando o que está acontecendo e já penso no pior, enfim, é uma crise... É ruim demais. Deve ser uma das piores coisas que eu tenho na minha vida. É a pior coisa que eu tenho na minha vida. Qualquer uma que você falar para mim, essa é a pior. Então, eu lido com isso. Essa madrugada, eu acordei de madrugada, estava sonhando com meu pai. Enfim, eu não sei exatamente qual foi o sonho, mas eu sonhei, eu lembro dele, e eu acordei com o batimento na Casa do Chapéu. E aí, sozinho, sempre sozinho, é uma merda essa pistola de estar sozinho lá inteira. Minha carreira impõe isso também para mim, de uma forma que às vezes eu não consigo nem entender o porquê, mas, enfim, cada dia eu estou mais sozinho. Respira. Então tem muita coisa acontecendo por trás, né? Que faz com que você fique ansioso. Eu estou cuidando do meu pai e da mãe o máximo que eu posso, mais do que eu já cuidei. Né? As coisas são primeiros para eles do que para mim. Primeiro que ter a casinha deles da Coab, para depois que tentar... E eu estou pagando esse apartamento ainda. Eu primeiro comprei um carro dos sonhos do meu pai, porque ele merece. Porque meu pai tem 72 anos de trabalho. 72 de trabalho. E teve uma férias na vida. Então, minha mãe, idem. Então, eu dei primeiro o carro para eles, para depois comprar o meu. E agora, com essa bosta dos Estados Unidos, eu acabei vendendo o meu, perdi muita coisa, entende? Então, eu tento fazer o máximo possível para eles. Não tem como controlar a lei da vida, né? Então, hoje eu levantei, vi lá pai de amigos meus, mãe de amigos meus que morreram hoje. Aí, se eu fosse um cara muito religioso, eu ia falar que eu sou médium, que eu sou predestinado, que eu tenho visão. Não tenho visão porra nenhuma. Né? Se eu tivesse esse dom, eu poderia ajudar um monte de gente. Eu ia fazer isso todo santo dia, como eu faço, do meu jeito. Né? Mas eu não sou nada disso. Então, eu acordei com uma crise de ansiedade que eu não sabia de onde vinha. Fiquei me controlando, fui para lá e para cá, comecei a fazer respiração de jiu-jitsu, conversei com Deus umas 10 vezes ali, porque você está sozinho. Eu vou falar o quê? Vou ligar para meu pai 4 horas da manhã? Então, vou ligar para minha mãe? Eu acho que seria até pior, porque você fica preocupado com que seu pai e sua mãe devem pensar em você nessa situação, né? É triste, cara, é complicado. Mas eu espero que você se recupere bem disso, né? É um assunto bem intenso, né? Bem complicado. Espero que você... E deixo aqui publicamente meu conforto para você. Precisou de mim, cara. Qualquer coisa, qualquer conversa, você sabe onde me encontrar. Estarei sempre solícito para você, tá? Então, você não está sozinho, não se preocupe. Obrigado, meu velho. Hoje eu ainda vou fazer um vídeo, provavelmente, para umas pessoas que eu tive o prazer de conversar na minha live. Eu fiz uma live que foi mágica. Está lá salvo aqui no Instagram. Que eu encontrei. Eu vou fazer, provavelmente, semana que vem. Eu sorteio simplesmente, eu aperto um botão aqui e chamo qualquer um. Não sei quem que é, não. Aí, velho, veio umas pessoas tão especiais na minha live. Você não faz ideia.
Ah, velho, veio um negrão, cabelo Black Power, sensível, emotivo, o cara começou a chorar, velho. Todos eles choraram, foi foda. O cara me tocou um violoncelo, velho. Ou tocar cello, você conta nos dedos quem é um músico que toca cello. Não tem traço aquela porra. Precisa ter um dom fudido, precisa ter um nível de estudo e de feeling, sentimento. Eu fiquei escutando o cara, velho. Pareceu que eu entrei em transe. E o cara tocando cello da minha live, sabe? E feliz por isso. Ele tava todo honrado, não sabia o que fazer. E foi indo, cara. Aí um outro bateu, o outro riu, e o outro, sabe assim? Foi uma sucessão de coisas, velho. E no último, o cara só comentou, ele fez um comentário só. Que eu tinha ajudado ele a sair da depressão, que ele ia cometer suicídio, mas graças aos meus vídeos, as minhas coisas de todos os dias, ele não cometeu. A hora que eu li isso aí no comentário, eu já fui lá nele na hora. Aí ele não acreditou, na que abriu, ele estava de gorro em casa, visual de quem estava absolutamente entregue naquele momento, assim, sabe? Foi... Cara, eu não sei se isso é coisa de Deus, né, velho? Mas para quem tem crença, tem que ser alguma coisa parecida. Aí começamos a bater o papo, velho. Você não faz ideia da lucidez do cara de falar do próprio problema da depressão e síndrome do pânico. As pessoas na live comentavam, todo mundo estava chorando, velho. Porque não se aguentava, não continha. Foi pesado. Dá uma olhada para você ver, deve estar aí no meu Instagram. Vou olhar. O negócio foi feio, velho. Foi feio que eu digo, é muito pesado, né? Sim, sim. Mas foi libertador. Então hoje, provavelmente, eu vou fazer um vídeo aí bem de coração. Já estava pensando nisso há uns dias, justamente por causa dessa minha acordada de madrugada. Eu me senti muito sozinho, e eu sei o que significa sozinho, porque eu vivo sozinho. Eu faço tudo sozinho, né? Hoje em dia eu estou treinando com um dos melhores amigos meus, mas até então eu imagino a quantidade de pessoas que faz as coisas sozinho, né? As pessoas que vê uma live, mas não tem a live da vida dele, né? Bicho, é muito complicado esse assunto. Muito complicado. Todo mundo que fala para mim sobre eu tenho isso na minha cabeça, eu acredito. Qualquer pessoa que já passou por qualquer situação dessa não duvida mais, né? Infelizmente a gente tem o ceticismo de achar às vezes que é frescura, mas não é, bicho, não é. Eu sei porque, Sardinha, eu também sou um cara que já quase entrei em depressão, quase, porque como eu te falei, eu trabalho muito. Meu trabalho sempre me consumiu pra caramba, sabe? Até onde eu cheguei em um ponto de fato de explodir, assim, pra minha esposa, de chorar, de soluçar. E você tem vergonha de falar, cara. Você tem muita vergonha de falar daquele seu problema, entendeu? Até que você consegue falar pra alguém e isso tira um peso gigante das suas costas. Inclusive, essa é a primeira vez que eu tô falando isso em público. Tô puxando o gancho aí de você, tô tomando coragem junto com você aí pra falar. Porque todo mundo tem essa porra, velho. É foda. E assim, eu não vivo sozinho, eu tenho a minha esposa comigo, a gente mora junto há bastante tempo. Mas o meu trabalho, eu sou um cara extremamente metódico, eu sou um cara extremamente concentrado em tudo que eu faço. Então eu começo a trabalhar às 7 da manhã, velho, só paro às 9. Por mais que a minha esposa esteja do meu lado, é como se eu estivesse sozinho, entendeu? Não por conta dela, por minha causa, porque eu me concentro muito e esqueço o mundo, entendeu? Sim, então eu sei bem como que é essa sensação de você tá um pouco isolado do mundo, sabe? É foda, velho, é complicado. Mas eu espero também que as pessoas que estão assistindo a live agora e que vão assistir no YouTube, que não tenham vergonha de contar, de falar esse problema para alguém, por mais que essa pessoa venha a dizer, isso é frescura, conta para outra pessoa, se liberta disso, porque o peso que você tira das costas no momento que você se abre para todo mundo para falar sobre isso, cara, é libertador demais. Então, te entendo muito bem disso, tá? Vamos puxar uma perguntinha aqui. Você já me falou sobre como que foi essa sua temporada. Eu vou te perguntar até antes, se você quer falar sobre isso. É uma pergunta perguntando como que foi a sua temporada nos Estados Unidos, se você pretende voltar. Se você não quiser responder, não tem problema. Eu sei que isso é uma coisa sensível para você, então, se quiser responder, manda um abraço. Eu, velho, não tenho problema para falar de nada. Nada. Então, das minhas derrotas, das minhas conquistas, eu não tenho problema nenhum. Aliás, eu gosto, eu faço questão de falar, porque as pessoas talvez possam passar em alguma hora e ver uma ação minha e pensa que eu sou vitimista. É lógico, o cu dela não pegou fogo. Foi o meu que pegou. Então, entendeu? Então, tem as pessoas que falam assim, tá ganhando muito dinheiro. Você tá ganhando dinheiro, mas você não faz dieta comigo. Faz.
você não treina comigo, você não faz aeróbico comigo e tudo sozinho. Você não faz ao mesmo tempo o que tem que ser feito para a firma acreditar em você. Não é? Você não tem que fazer a sua própria comida numa hora que você não quer. Ou talvez você esteja trabalhando com outras coisas e não ganha dinheiro suficiente, e aí é fácil se aprontar, é você que ganha dinheiro. Complicado? Todo mundo vê as pingas que você toma, não vê os tombos que você leva. Então, nos Estados Unidos, todo mundo via eu andar de BMW 750 aí, que foi uma realização de um sonho, que tá lá para vender ainda aquela porra, que se a hora que vender que vai melhorar a minha cabeça, né? O Will teve que, se não fosse o Will, eu tava fudido, porque o Will vendeu um monte de coisa, juntou com a Monique, com o Jay, com o Dora, com o Rubens, venderam todos os meus móveis, eu montei uma vida lá. E eu gastei uma fortuna. Acabou com a minha raça. Estava afiliado a uma empresa sensacional, que é a Dragon, só tenho coisa boa para falar deles, são meus amigos. Saí de lá, saí da Dragon, eu tive que pedir demissão. Porque eu, graças ao bom Deus, graças a meus pais, a criação, e talvez, sei lá, a índole, que não sei de onde vem essa porra, que eu não senti conforto de ficar aqui no Brasil trabalhando sobre um tipo de trabalho que eles queriam que eu fizesse nos Estados Unidos. Eu pedi demissão. Entende? Eu não tinha porquê. Eu sou um dos atletas mais bem pagos do país. Eu tenho certeza. Então, não tem porquê. Só que tá na hora de eu ser digno o suficiente, como eu fui há 35 anos atrás, quando eu não tinha porra nenhuma. Então, não é demagogia. Eu não poderia continuar fazendo o trabalho que eles me contrataram. Eu estaria sendo injusto com eles. E também com o meu público vai saber. Então, eu tive que largar. E até agora, eu estou sem patrocinador. Isso não dura muito tempo, pode ficar tranquilo. Eu tenho algumas propostas, eu também não posso falar exatamente. Não, lógico. Tem que manter sempre um sigilo, mas uma coisa é certa, não importa para onde eu vá, eu tenho que ter uma história para ser contada ali. Tem que ser uma empresa idônea, que praticamente escuta o que o mercado fala. Tem que ter alguma coisa comigo, uma ligação comigo, porque eu não saio daqui e vou diretamente não sei para onde de graça. Não faço isso. Né? Então, com toda certeza, eu vou fazer um trabalho muito bem feito. Simples, uma divulgação de um trabalho que eu uso aí sei lá, suplemento eu uso há 35 anos. Eu fui um dos primeiros tomadores de suplemento do Brasil quando lançaram os produtos. Eu tenho um produto até hoje em dia de embalagem guardada na casa do meu pai, que meu pai guarda parafusos, porca, tudo dentro. Então, eu tenho uma noção básica do que eu vou fazer. Eu não vou pregar para as pessoas que elas estão erradas por fazer novela ou por fazer pesquisa muito científica e pouco prática, ou falar que aquele cara raçudo que fala só besteira na internet, ele está errado. Não, tá todo mundo certo, velho. Todo mundo tem que descobrir um mecanismo para fazer as pessoas tomar suplemento. Todo mundo tem que saber que o suplemento tem que ter uma vazão, tem que ter uma justificativa para isso. Só que se você não está cuidando do resto, vai adiantar porra nenhuma. E assim como falar, porque se é demagogia, toma bomba pra caralho. Toma bomba o cu de quem falou. Sou o cara que menos toma bomba no circuito internacional. Sempre foi assim. Todo mundo que tá comigo sabe disso. Eu sou o cara que faço hoje em dia reposição de testosterona por causa dos 50 anos, senão o pinto nem o pinto sobe. Porque tem um monte de problema que você vai pegando na sua cabeça que transforma você num escravo dos seus pensamentos. Escravo da sua responsabilidade, escravo do tanto que as pessoas acreditam em você. Então você tem que ter uma verdade uniforme para você poder passar adiante. Estou com desequilíbrio hormonal. Vai lá e toma, ô caralho. Muito simples. Né? Eu estou precisando disso. Vai e faz. O que é melhor para você? Então eu faço a mesma coisa que é melhor para mim. Nunca foi melhor para mim fazer especulação, fazer ciclo dos outros, fazer o ciclo de tal campeão. Estou cagando se o campeão tomou aquilo. Eu vou poder estudar para saber a meia-vida, para saber o qual éster, se aquilo ali tem função para prolactina, estradiol, DHT, se vai me fuder mais ainda na queda de cabelo, que essa porra tá caindo. Por quê? Vai falar para mim que ele toma bomba? Para, eu fiquei esse tempo todo lesado, me fudendo, tomando 50 miligramas de testosterona a cada 3, 4 dias. Para. 50 miligramas é 150 miligramas por semana. Então, tem muito imbecil falando sobre esteroide anabólico. É porque você prega demagogia, não para mim. Para mim, eles não falam mais porque sabem que eu mando tomar no cu, bloqueio e foda-se. Aliás, eu nem bloqueio. Eu deixo falar à vontade. Por quê? Porque eu não preciso ficar brigando com esse tipo de perdedor. A minha verdade é simples. Meu ciclo é esse, eu não tenho ciclo. Eu tomo para sempre. Eu não tenho ciclo. Não acredito em ciclos. Não mais. Faz pelo menos uns 8 anos.
Eu tomo direto, não paro. Só que eu não faço uma frequência certa, porque eu sempre estou sozinho. Eu odeio injeção. Odeio. É uma das coisas que eu mais odeio, de todas. Eu ponho, sai sangue, dói, incha, ele sai para fora da pele, acaba a carraça. Eu vejo meus amigos, cara, toma. Eu falo, não é possível, cara. Não é possível que eu sou cagado desse jeito. Mas, enfim, né? Agora, com essa pistola dessa cirurgia aqui, eu não consigo supinar, então não dá para colocar em tudo, né? Deltóide lateral e tal, tem uma dificuldade. Então, eu só tenho problema para tomar esteroide. Só que aquele negócio, eu tomo há 34 anos, então eu descobri que 10 mil vezes o que falam é tudo cagada. Só falam cagada. Vai atrás de um cara, vai lá no Jorge Yamamoto e começa a escutar o que ele tem para falar para você ver só. Você vai entender que é muito mais simples do que todo mundo fala e muito mais em cima da pinta. É muito simples. Testosterona baixa, você está ácido. Testosterona alta, você está alcalino. Não adianta ficar brigando com fisiologia. Eu não brigo com fisiologia. Essa é a verdade. Eu fraciono pouco. Não faço ciclos, não faço pirâmides, não faço tomadas absurdas, não tomo 3, 4, 5, 7 tipos de esteroide. Não faço nada disso. Eu tomo 2 tipos, que são 2 funções diferentes. Um para não funcionar o DHT, para não ter estilo de DHT, um pouco mais androgênico, enfim. É só isso que eu faço. E eu não tenho por que mentir, né, velho? Aliás, é o que eu menos faço da minha vida, é omitir. Quanto mais odeio mentira. Então, o que eu falo para você? A ideia toda que eu estou passando disso aí, talvez seja uma das coisas que a gente mais briga na internet. Porque a verdade está espalhada. Mas o que é verdade para você? Com a sua fisiologia, com o seu estilo de vida. Então, não adianta ficar brigando com todo mundo. Eu só passo a minha verdade. Ela me pertence. Eu vou te contar. Eu vou te falar Eu vou te falar uma frase que minha mãe disse para mim. Creio que eu tinha uns 16 anos na época. Minha mãe, inclusive, mãe antiga, né? Daquela que escreveu no Lê o Pau Come. Graças a Deus ela é assim, porque senão eu não seria assim hoje. Trabalho com ela desde os 11 anos de idade. Minha infância foi trabalhando, eu não reclamo disso de forma alguma. Acho que foi muito, muito eficaz para me tornar quem eu sou hoje. E ela me falou uma frase que, cara, ela só precisou falar uma vez e nunca saiu da minha cabeça. Eu tenho certeza que não vai sair da sua também. Ela me disse o seguinte assim uma vez: quando você morrer, qual vai ser o legado que você acha que você deixou aqui? Cara, aquilo me tocou de uma forma tão profunda, sabe? De você pensar, porra, a gente se preocupa tanto, nas coisas que a gente faz, mas se eu fosse embora, se eu não existisse mais, será que as pessoas lembrariam de mim? E como elas lembrariam de mim? Será que elas lembrariam de mim como um cara que briga consigo mesmo todos os dias, que tem suas batalhas, que faz tudo para ser o melhor? Ou que é só mais um que ninguém nunca vai lembrar? Entendeu? Então, eu sempre tenho isso na minha cabeça, sabe? Tudo que eu faço, sempre lembro dela falando. Quando você morrer, qual legado você vai deixar na Terra? Eu tenho certeza que o seu legado aqui é exatamente esse, cara. Eu sou um cara verdadeiro, eu sou um cara honesto, e todo mundo sabe que tudo que você fala é de fato o que você vive, o que você é, e que isso, com toda certeza, eu acredito que deve ter algumas muito boas empresas atrás de você que você nunca vai ficar sem. Não porque você é o Sardinha, mas porque você se tornou o Sardinha durante a sua vida. Tu criou um legado extremamente absurdo, um legado muito, muito sólido, que não adianta, você nunca vai ser um cara largado, nunca vai ser um cara esquecido. Entendeu? Então, o legado que você deixa aqui, cara, é sensacional, sensacional. Sensacional. A forma que você tem hoje, você não precisava ter buscado ela veio até você da forma mais orgânica possível. E essa é a forma mais genuína de hoje a gente ser uma pessoa boa, um cara que tem um legado bom, entendeu? Então, bicho, não se preocupa que o que você está passando hoje é uma simples fase passageira, lógico que todo mundo, a gente tem que ter perrengue, não tem como. Se não tivesse perrengue, seria fácil mais. Então, a gente tem que ter perrengue. O perrengue é exatamente para a gente saber que a gente está vivo. É para a gente sentir que a gente está vivo e que a gente não pode ficar na zona de conforto. E eu tenho plena certeza, cara, que isso é só uma fasezinha passageira que já você está na ativa de novo com 100%. Sardinha, vamos finalizar, porque faltam mais 5 minutinhos aqui para o tempo encerrar. E eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa pergunta aqui. Um conselho para um garoto de 19 anos que quer começar nesse esporte para competir. Manda. Meu velho, acredito em você. É uma frase muito fácil. Acredita nos seus sonhos é muito fácil.
Meu velho, eu vou te falar uma coisa que vou falar pro cara de 19 anos, tá? Ou pra menina de 19 anos. Você vai se fuder muito. Você pode ter certeza. Você vai escutar mais nãos do que sim. Você vai escutar mais pessoas falando pra você que você não vai conseguir chegar lá. Você vai encontrar mais pessoas com inveja de um simples melhora sua. Um dinheiro que você ganhar. Um carro, uma moto que você conseguir comprar. As pessoas vão invejar e vão te jogar a carga negativa. Não estou sendo pessimista, isso aí vai acontecer. Porque a hora que você pensa que o mundo está bonitinho, está tudo certo, você toma uma rasteira, você toma um chibarai da vida, e aí você descobre que tem um monte de gente que estava torcendo para esse chibarai ser aplicado em você. Infelizmente, essa é a verdade. Talvez felizmente, porque aí você vai entender que você não vai ter caminho fácil. Dentro da musculação, muito menos. Dentro da musculação, eu posso garantir para você que se você não fizer por merecer todo santo dia, você não vai chegar lá. Olha, eu sou o primeiro a falar que você não vai chegar lá. Você vê como é que são as coisas? Mas não é isso. Se você não fizer, o que é bem diferente de a pessoa saber que você faz e mesmo assim dizer para você que você não vai conseguir. O que eu falo para você, eu falo uma frase há muito tempo atrás que ela pegou como estigma, né? Ficou uma frase pragmática minha, sei lá, vai saber. Que é: não deixe a sua carreira ou a sua vida na mão de segundos, terceiros e quartos. Você é o primeiro e único responsável pelo teu fracasso ou pelo teu sucesso. Não faça nada diferente da lei do esforço. A lei do esforço nunca te trai. Essa é outra frase que fica comigo para sempre e não vai sair. Porque ela me acompanhou a carreira toda. Se você tem 19, se você tem 18, se você tem 70, você pode ter certeza que tudo que você fizer com esforço máximo, com intensidade máxima, com vontade máxima, vai chegar uma hora que ela vai vir para você. Pode ser até que demore, mas chega. Vai chegar. Não importa. E mesmo porque você está esperando isso. Você está esperando. Você sabe que as pessoas vão te falar mal, tá? Você sabe que as pessoas não vão te dar apoio, tá? Você sabe que vai ter um caminho difícil, tá? Isso é ponto pacífico. Não existe caminho fácil, não existe jantar gratuito. Só que na musculação, esse jantar vai ser dividido com mais 6 refeições, por exemplo. O jantar gratuito que provavelmente vão te propor é, às vezes, uma empresa que acredita no que você é. Então, você tem que fazer por merecer, cara. O que você é, como a mãe falou, como é que vai ser teu legado? O que você está deixando para alguém? Você está orgulhando as pessoas que te amam? As pessoas estão tão orgulhosas de você, mesmo que você tenha 18 anos, 19? Você está decepcionando alguém? Ou você está passando por cima de alguém para poder ganhar um níquel, ganhar um seguidor, ou sei lá o quê? Não sei se isso realmente vai ser bom, porque eu não sei o que significa. Se eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz, é porque eu faço o meu máximo. Eu não durmo em paz. Porque mesmo fazendo o meu máximo, eu estou sempre com algum problema na cabeça. Eu imagino se tiver uma falta de dignidade na sua vida. Aí que o bicho deve pegar mesmo. Mas tem pessoas que vão aguentar muito tempo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar o seu máximo todo santo dia. Faz tudo com intensidade máxima. Não brinca, não. Faz para valer. Faz para valer, porque se você fizer meia boca, primeira, que você não vai conseguir se destacar, principalmente na musculação. E segunda, que você não vai deixar nada para ninguém como um legado, como uma coisa boa, que você ajudou alguém, que você ajudou a você mesmo. Então faz para valer. Não faz meia boca, não. É isso. Sardinha, cara, essa live ela saiu muito melhor do que eu imaginava. Eu acredito que não só para mim, mas para você também foram palavras muito emocionantes aqui. Te agradeço do fundo do coração, cara, por esse espaço que você deu aqui pra gente. Eu acho que tanto eu quanto você temos uma responsabilidade muito grande em trazer essas palavras de conforto, em trazer conteúdo de qualidade para essa galera que está precisando. A gente precisa disso no treinamento, a gente precisa disso para que as pessoas parem de encarar o treinamento como uma coisa que dá para fazer de qualquer jeito, sendo que é uma das bases de tudo, né? Então, a gente tem ainda mais um minutinho aqui, deixa as palavras finais para você. Obrigado, meu velho. Não tem muito que... Eu, na verdade, quando eu falo sobre algum assunto, eu estou tentando conversar com todo mundo como se fossem meus filhos ou como se fossem meus amigos, né? Pessoas também mais velhas que eu, têm idade suficiente para me dar aula também, como se fossem meus pais. Então, é bem natural mesmo. Eu sou... É isso aqui mesmo. Isso aqui é o Fernando Sardinha mesmo, sabe? Então, a gente não esperava que tinha tanta gente aí, né? Seguindo, olhando, prestando atenção. E eu só tenho que agradecer. Obrigado você.
Só me perdoa pela quantidade de tempo que demora para responder as coisas. Cara, tranquilo. É loucura, é loucura. Eu não esperava que minha carreira fosse tomar essa magnitude depois de velho, né? A gente vai fazendo só, você vai fazendo, né? Você vive aquilo. Então, quando começou a vir essa quantidade imensa de pessoas, me pegou desprevenido. E agora eu estou numa fase desprevenida porque eu voltei para o meu país. Estados Unidos não foi uma boa experiência para mim, não porque é um país ruim. Eu tinha pessoas boas do meu lado, eu tinha empresa, tinha um monte de coisa, mas eu não tinha vocês. Eu estava pela internet, eu não tinha meu pai e minha mãe do meu lado, minha filha.